Fala galera do mundo da NBA, eu sou o Dudu Rocha e você é muito bem-vindo aqui no canal. E hoje eu vou estar ranqueando os times da Conferência Leste, depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse formato e espero que vocês gostem. É um vídeo que eu trabalhei um pouco mais do que o normal, fiz um ranking bem preciso do que eu realmente acho. Vou trazer os jogadores, os quintetos, o banco, vou também trazer algumas informações de bastidores. Então espero que vocês gostem. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, para começar falando que qual vai ser o pior time, normalmente isso não é muito justo, porque alguns times podem sim ter relapsos de estrelismo. Algumas vezes isso acontece, algumas vezes isso não acontece. E às vezes esses times também acabam sendo comprometidos por causa de lesão. Por exemplo, o Memphis Grizzlies, que tem um time muito bom, eu vou falar deles bem e bastante quando eu falar da Conferência Oeste. Eles foram totalmente comprometidos por lesões no ano passado e terminaram totalmente fora do play-in, 13º, se eu não me engano. E eu acho que uma coisa que não se aplica aqui é porque mesmo que se eles tenham lesões, esse time ainda não é bom o suficiente, não tem uma estrela, não tem um time consistente nem no quinteto titular, nem no banco, e esse time que já teve grandes jogadores nos últimos anos é o Brooklyn Nets. Vou falar aqui o quinteto com Dennis Schroeder, Cam Thomas, Dorian Finney-Smith, Cam Johnson e Nicholas Claxton. O time não tem uma estrela principal, perdeu o Mikal Bridges e acho que eles finalmente aceitaram o tanque, né? São mais de 10 futuras escolhas de primeira rodada, então tem um futuro promissor. Tem um bom banco, assim, um banco mediano que funcionaria se tivesse um bom quinteto titular, com Bogdanovic, De'Aaron Sharp, Ziaire Williams, Killian Hayes, mas eu acho que vão ficar em 15º, aceitaram o tanque. Eles nem estão naquele limbo que eles tinham com o Mikal Bridges, que estão no play-in, play-off ou fora do play-in. Eles estão realmente no tanque, eu acho que isso vai acontecer. Não acho que, mesmo que se eles consigam uma estrela, esse time tem capacidade de conseguir alguma coisa ali nos playoffs. Eu acho que se eu estiver falando aqui de play-in, seria já loucura. Mas pode acontecer, a gente sabe como é que a NBA é imprevisível, por isso que a gente ama. Então, 15º para mim, na última posição da Conferência Leste esse ano, vai ficar o Brooklyn Nets. Em 14º, um time que perdeu o seu principal investidor no ano passado. É um time que tem uma estrela, um All-Star, diferente do Brooklyn Nets, mas é um time que, contrário do Brooklyn Nets, que tem um time mediano, não bom, um time mediano, esse aqui tem realmente um time fraco, um time pouco desenvolvido, um time muito jovem e que o segundo melhor jogador está vindo agora para a sua segunda temporada. Acho que vocês já adivinharam de que eu estou falando. Em 14º fica o Charlotte Hornets. O Charlotte Hornets teve 21 vitórias no ano passado, ficou em 14º também. E é isso que eu aposto neles de novo para ficar em 14º. Tem a volta do LaMelo Ball, a gente não sabe se ele vai se manter saudável. Brandon Miller, Miles Bridges, Grant Williams e Mark Williams. É um bom quinteto, para falar a verdade, podia ser muito pior, tem alguns quintetos bem piores por aí, mas não tem quintetos bem piores por aí, porque a gente vai ver que a NBA está realmente muito desenvolvida e muito boa, com quintetos muito bons, cada vez jogadores melhores. Então, sim, esse aqui é um dos piores quintetos desse ano, mas comparado com anos passados de times horríveis no passado, esse quinteto nem é tão ruim assim, só pra gente ver qual é o nível da NBA hoje em dia. O banco também não é ruim, tem Seth Curry, Josh Green, Taj Gibson, Trey Mann. É um time que, esse sim, está no limbo, que pode tentar play-in, mas eu acho que ainda não vai acontecer e algumas coisas têm que acontecer antes deles tentarem play-in, nem playoff, tentarem play-in. Ele tem um grande jogador, né, que é top 5 playmakers e ball handlers da NBA, que é o LaMelo. Tem um jogador super promissor, que é o Brandon Miller, que está vindo para a sua segunda temporada e esteve mais ou menos na discussão com o Victor Wembanyama no ano passado, até metade do ano, né? E ainda muito evoluir e sem presença nenhuma no garrafão, esse time vai ser meio complicado de engrenar na próxima temporada. Bem, esse time no ano passado teve um recorde super negativo, com a maior quantidade de derrotas seguidas, e só com essa introdução você já sabe que é o Detroit Pistons. 14 vitórias e 68 derrotas na temporada passada, ficaram em 15º com a pior campanha da NBA em geral. Quinteto titular:
Cade Cunningham, que é um All-Star, é um bom jogador. Jaden Ivey, que também tem ali lapsos de bom jogador, mas não é um bom jogador. A gente sabe que, não, ele pode ser, tem um teto alto, mas por enquanto ele ainda tem muito a evoluir. E não é como esses jogadores que a gente sabe que vai ser bom no futuro. Algo tem que acontecer ainda com o Jaden Ivey. Algum veterano tem que passar ali na vida dele, na carreira dele, para com que ele consiga evoluir o jogo dele. E agora, Malik Beasley, vindo do Bucks. Tobias Harris, vindo do 76ers. E para fechar, Jalen Duren, para fechar esse quinteto. Malik Beasley e Tobias Harris são ótimos jogadores. Ótimos fillers, como a gente fala. Pessoas que estão ali bem, preenchendo o espaço e preenchendo bem. Não são estrelas, nem são ruins. São um pouco mais que medianos. E eu vou falar isso bastante também na Conferência Oeste, porque não tem jogadores ruins nos times, pelo menos no top 10. Por exemplo, os 10 jogadores do top 10 da Conferência Oeste não tem jogadores ruins. Vai ser realmente absurdo essa Conferência Oeste esse ano. Mas estamos falando do 13º da Conferência Leste. E sim, Malik Beasley, Tobias Harris, também tem o Tim Hardaway, que veio do Dallas agora, atual finalista. E também Ausar Thompson vindo do banco, Isaiah Stewart, Paul Reed. É um time que tem um teto, pode ir para play-in, não me surpreenderia nada, mas é um time muito raso, um time que não tem muitas opções. E vamos ver se eles não vão sofrer com lesões de novo, igual sofreram no ano passado. E se o Cade Cunningham vai ter que segurar as pontas igual ele segurou. Não conseguiu segurar, na verdade. Ele quase conseguiu fazer com que a sequência de derrotas acabasse, mas mesmo assim perderam aquele jogo que eu acho que era até contra o Celtics. A franquia está voltando aos trilhos, depois de vexames recentes. Teve uma das melhores janelas de troca da temporada, montou um bom time em volta da sua estrela, mas um bom time limitado porque o banco é quase inexistente e o quinteto titular é um nota 6,5, 7, porque se a gente olha no papel, é um time com jogadores que recentemente estavam disputando por altas posições em seus times e nos playoffs, junto com o Cade Cunningham, que é um grande jogador, a gente já viu isso dele, ele só nunca teve um time em volta dele, eu acho que agora ele tem, mas ainda é um time muito novo, que é bastante promissor, então se não for para 13º, eles podem sim beliscar um play-in, mas como não dá para botar todo mundo no play-in, só para vocês verem como os times estão bem, como os times têm estrelas e têm qualidade, eu acho que 13º é justo para o Detroit Pistons. Em 12º é um time que no ano passado muitas coisas aconteceram envolvendo esse time, mas acabou que nenhum bom jogador, nenhum grande jogador terminou nesse time. Estou falando do Washington Wizards. Teve 15 vitórias e 67 derrotas na temporada passada. Ficou em 14º. Agora eu estou apostando que eles vão ficar 2 posições acima. O time titular com Jordan Poole, Corey Kispert, Kyle Kuzma, Alex Sarr, que foi a segunda escolha do draft, e Jonas Valanciunas, que é uma adição boa aí que está vindo do New Orleans Pelicans. São um time mediano. Não é um time ruim, é um time mediano. O time ruim é o Brooklyn Nets. O time mediano agora é esse Washington Wizards, que ainda é muito raso, não tem banco. Não posso citar alguém do banco que vocês vão ficar... Quer dizer, até posso. Na verdade, eu realmente posso. Malcolm Brogdon, que foi o 6º homem do ano. Grande Malcolm Brogdon, não sei o que ele foi fazer no Washington Wizards, mas está aí, junto com o Coulibaly e o Marvin Bagley. Grande Marvin Bagley, não é Kings. Draftaram ele na 2ª posição, deixaram o Luka Doncic para trás, meu Deus do céu. Mas é isso, voltando a falar aqui do Washington Wizards, é um time reforçado que pode surpreender se os jogadores corresponderem. Tem a segunda escolha do draft, o 6º homem do ano, como eu já citei, mas está num limbo, aquele limbo que eu citei do Brooklyn Nets, que eles aceitaram o tanque. Agora o Washington não está nem com um time bom o suficiente para fazer uma campanha de pós-temporada, nem com um time ruim o bastante para estar ali tão embaixo como eu estou botando eles aqui, mas eu acho que como está competitiva essa Conferência Leste, a NBA por completo, eles devem ficar em 12º na minha opinião. Em 11º lugar, um time que sofreu muito nessa off-season, o time que, não só nessa off-season, mas nos últimos 3, 4 anos, esse time era bom, ficou excelente e desde então, nos últimos 2, 3 anos, começou a cair e agora estão aqui
na minha lista fora do play-in, nem perto dos playoffs eu acho que eles vão chegar. E eu estou falando do Toronto Raptors, que na temporada passada já teve uma campanha ruim, com 25 vitórias, 57 derrotas e terminaram em 12º na Conferência Leste. Emmanuel Quickley, RJ Barrett, Scottie Barnes, Kelly Olynyk e Jakob Poeltl são o quinteto titular do Toronto Raptors. É um time sem uma estrela principal, cheio de operários de elite, isso é verdade. Quando a gente olha para o banco, por exemplo, Davion Mitchell, um grande defensor, Bruce Brown, Grady Dick, Chris Boucher, Bruno Fernando, o angolano que está na NBA, tendo uma chance aqui no Toronto Raptors. Deve terminar entre os últimos, se lutassem pelo play-in. Não me surpreenderia, porque tem alguns nomes, que, por exemplo, como o Scottie Barnes e o Emmanuel Quickley e o RJ Barrett também são 3 bons jogadores, mas jogadores que não estão rodeados de bons jogadores. São medianos, eu falei operários de elite porque esses 3 são operários de elite, que se fossem role players em times com realmente estrelas consolidadas, esses times seriam contenders para ganhar a NBA. Mas como não tem uma estrela consolidada nesse time, como havia, por exemplo, o Kawhi Leonard, em volta de operários de elite, acho que acabou aquela fase do Toronto Raptors de sempre buscar o playoff, sempre buscar o play-in. Eu acho que daqui eles ficam em 11º, se não para baixo. Ainda estou dando algum respeito. Pensei em botar o Washington em cima, pensei em botar o Detroit acima também, porque o Detroit teve boas adições nessa off-season. Mas eu vou dar mais uma chance aqui na lista para o Toronto Raptors. Mesmo assim, nem pegaram o play-in, na minha opinião, 11º é a posição que eu acho que eles devem terminar a temporada. Entrando agora no top 10, na posição de play-in, tem um time que venceu 36 partidas na temporada passada e terminou em 10º. Para vocês verem como que a Conferência Leste não estava tão competitiva no ano passado. Por exemplo, um time que ficou fora do play-in no ano passado, na Conferência Oeste, teve um recorde positivo. Mas no próximo vídeo eu falo mais sobre isso e também vou falar que esse time vai ter uma evolução boa na próxima temporada. Mas voltando para a Conferência Leste, Atlanta Hawks, na minha opinião, vai ficar em 10º. Trae Young, Bogdanovic, Jalen Johnson, Clint Capella, DeAndre Hunter. É um quinteto engraçado, pelo menos, de assistir. Não tem mais o DeJounte Murray, mas tem um banco bom. Ouçam agora o que eu vou falar. Larry Nance Jr., Cody Zeller, Dyson Daniels e a primeira escolha do draft, o Researcher, que é, na minha opinião, mais uma tentativa de clonagem da França. É mais um Wemby 2.0. E também, eu acho que esse time pode sim surpreender se o Researcher tiver ali realmente o que a gente está esperando dele, tiver aquela campanha junto com o Atlanta Hawks, se ele conseguir química cedo com o Atlanta Hawks, com esse time, com o Trae Young que tá vindo aí, não esqueçam, ele é uma superestrela, ele tem nível de superestrela, ele joga bem para isso, se não sofrer com lesões, ele vai jogar bem, todo mundo sabe disso. Acho que playoff, quase impossível na minha opinião, play-in no mínimo, ou no máximo, para ser sincero, mas é um time fraco no papel, quando a gente fala, por exemplo, de jogadores como Cody Zeller, Dyson Daniels, Larry Nance. Esses jogadores não vão ter um futuro tão grande assim na NBA. Talvez, por exemplo, se a gente pegar esses jogadores agora, se não fossem para eles preencherem elenco, com certeza o Atlanta Hawks jogaria eles para fora, se pudesse, por exemplo, botar alguns jogadores de mais alto nível no time, porque esses jogadores não vão contribuir quando um jogador como Clint Capella, ou Jalen Johnson ou o Bogdanovic sair. Eles vão entrar e vai diminuir sim o nível do time, mas perderam também o DeJounte Murray, já falei, que era um All-Star, não está jogando esse nível todo, mas ainda tem a superestrela que é o Trae Young. Se ele se manter saudável, a gente sabe que ele é um top 5 da liga, e vamos ver qual é essa química entre o Trae Young e a primeira escolha do draft. Na minha opinião, 10º é o máximo para eles. Agora vamos ser polêmicos aqui. Um time que chegou às finais recentemente, um time que tem estrelas, um time que tem uma super estrela, mas eu acho que
acabou para esse time. Eles tiveram 46 vitórias na temporada passada, mesmo sem ficarem em oitavo. Eu estou falando do Miami Heat. Sem grandes adições, perderam o Caleb Martin e o Gabe Vincent. Tudo depende se o Jimmy Butler vai vir para uma temporada de MVP ou vai empurrar com a barriga até os playoffs, se chegar nos playoffs. Play-in com o Jimmy Butler, play-in sem Jimmy Butler, playoff com o Jimmy Butler saudável e jogando o que ele deve jogar na temporada regular, não só indo para 30 pontos nos playoffs e 15 pontos na temporada regular. O quinteto é decente, para não falar que é bom. É o Terry Rozier, Tyler Hero, que não vem mostrando um basquete bom nos últimos 2 anos. Jimmy Butler, é o que eu já falei do Jimmy Butler. Nikola Jovic, também espero muito dele. E Bam Adebayo. Esse aí sim é um grande jogador. Talvez, normalmente, na verdade, ele tem boas temporadas regulares, melhores do que o Jimmy Butler. E, ao contrário do Jimmy Butler, chega na temporada nos playoffs e ele cai um pouco. O banco é Duncan Robinson, Rami Hackers, Kevin Love, Alec Burks e Thomas Bryant. É um time que eu estou apostando que não vai dar certo esse ano. Não tem espaço na Conferência Leste para o Jimmy Butler empurrar a temporada com a barriga. Mesmo eles tendo o melhor técnico da NBA, que é o Eric Spoelstra, eu acho que talvez tenha acabado o tempo deles. Se o Jimmy Butler vier com mais uma daquelas temporadas que ele não vem jogar sério, que ele tá fazendo live de aposta com o Neymar e o Boca 09, vamos ver se o Jimmy Butler vai vir jogar essa temporada ou não. Senão, minha opinião já tá dada, 9º lugar para o Miami Heat. Em oitavo, e já entrando aqui numa janela que playoff é possível para tanto o oitavo, tanto o sétimo, esse time ganhou 39 partidas na temporada passada, teve uma grande perca nessa off-season, que foi o DeMar DeRozan, mas também conseguiu se reforçar, e isso já estou falando sim, vocês já perceberam que eu estou falando do Chicago Bulls, Josh Giddey, a volta do Lonzo Ball, Kobe White, Zach LaVine, Nikola Vucevic, Matas Buzelis, Jalen Smith, Chris Duarte e Talen Horton Tucker. Já falei, perderam o Caruso e o DeRozan, não só o DeRozan, também perderam o Caruso para o OKC, e conseguiram mais ou menos ali pôr algumas peças para compor o time. A volta do Lonzo é substancial, necessária, porque o Lonzo é um jogador de alto nível e o Josh Giddey, que é um jogador que está vindo do Oklahoma na troca pelo Caruso, esse sim tem um bom futuro na NBA. Se ele conseguir arrumar ali o jumper dele e pensar um pouquinho mais antes de cometer os turnovers, é um jogador que pode ser All-Star no futuro. Um jogador que teve alguns problemas aí fora das quadras, mas isso já foi resolvido. Espero que seja abraçado aí pela torcida do Chicago Bulls. E, bem, a volta do Lonzo Ball como já falei, é necessária. E eu aposto em play-in, mas não me surpreenderia se ele chegasse em playoffs, se eles se manterem saudáveis. Já falei, Josh Giddey é um jogador que a gente pode confiar que vai entregar ali pelo menos 10 assistências por jogo. Zach LaVine continua sendo um All-Star, mesmo que não seja convocado para o All-Star. É um jogador nível All-Star. Lonzo Ball, um jogador de calibre All-Star. Também tem o Lonzo Ball e o Nikola Vucevic, que vão e sempre jogaram bem juntos, têm uma boa química. Então, para mim, 8º lugar, Chicago Bulls. Bem, agora indo para a 7ª posição, mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, por favor. Isso ajuda muito, e esse vídeo aqui deu algum trabalho nesse roteiro, deu algum trabalho aqui na edição, e se vocês conseguissem contribuir com isso, ajudaria muito. Mas sem mais enrolação, vamos falar sim do 7º, Orlando Magic. 47 vitórias e 35 derrotas na temporada passada, terminaram em 5º e estão com um bom quinteto titular: Jalen Suggs, KCP, Franz Wagner, Paulo Banchero e Anthony Black. Boa adição do KCP, e time muito jovem, bom e cheio de personalidade. É um time que quando você assiste, você vê que o técnico conseguiu botar a sua personalidade nos jogadores, e esses jogadores têm uma personalidade muito, muito forte e são muito divertidos de assistir. Tudo para encabeçar a conferência, se o Paulo Banchero, tudo para encabeçar a conferência, se o Paulo Banchero vier para MVP, porque no ano passado eles ficaram em 5º, eles podem sim ter esse avanço
nessa conferência, nessa temporada também, mas eu não apostaria neles para ficar lá em cima. Eu só estou botando hipoteticamente se o Paolo vier para MVP, porque a gente olha para o banco com Cole Anthony, Jonathan Isaac, Mo Wagner, Mac McClung e o brasileiríssimo Tristan da Silva, que acabou de ser draftado. Não é um banco tão bom assim, é bem raso, é um banco que não tem muitas opções nem para cobrir ali, por exemplo, o Jalen Suggs e o KCP na armação. A gente até pode pôr o Cole Anthony, mas sempre que ele entra, eu sinto que cai um pouco também a armação do time. E também não tem ninguém no nível do Paulo Banchero. Quando ele sai, o time vai com certeza cair de rendimento. Então, por não ter essas peças ainda consolidadas e ser um time muito novo, um time que vai errar com certeza ainda e que só vai ter o seu melhor momento no futuro, não nessa temporada, eu ponho eles em sétimo. Se o Paolo já vier destruindo, já vier para MVP, já vier para top 5 da temporada, aí sim pode cabeçar com certeza a Conferência Leste. Indo agora para o atual finalista da Conferência Leste e atual finalista do In-Season, que agora vai se chamar Copa NBA, Indiana Pacers. Ganharam 47 partidas e perderam 35. Terminaram também em sexto na temporada passada. E, para ser sincero, é um time bem raso, um time que não tem muita qualidade no banco e que o quinteto titular tem que salvar sempre. Tyrese Haliburton, que é um All-Star, Andrew Nembhard, Aaron Smith, Pascal Siakam e Miles Turner. Para falar a verdade aqui, as estrelas não vão se alinhar de novo. O Pacers não vai para a final de conferência de novo. O Pacers não vai para o In-Season de novo. Mas tem um bom time. Eu acho que eles não vão cair tanto assim, por isso que eu estou botando eles ainda em playoff. Mas a verdade é essa. Acho que o Pacers deu sorte no ano passado, vai ficar na história do Indiana Pacers. Mas posso estar queimando a língua aqui. Depois vocês podem vir cobrar. Mas eu acho que o Pacers, se escolher, tá bom, se não for um play-inzinho. Em quinto lugar, Cleveland Cavaliers. 48-34 na temporada passada, ficaram em quarto. E tem um grande time que deve ir longe nos playoffs. Time mais cascudo, que no ano passado podendo até ser top 3 no leste. Eu acho que Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Strus, Evan Mobley e Jarrett Allen, que floparam no ano passado nos playoffs, são um time que pode sim ir longe na Conferência Leste. Qual o problema? Por que eu estou botando eles em quinto, então vocês podem ir tão longe? Porque eu acho que não vai ser um time tão consistente quanto os outros que eu vou falar aqui, mas que pode sim brilhar na off-season. Ainda tem Caris LeVert, Isaac Okoro, Tristan Thompson, Emoni Bates, JT Thor. Esse é um grande jogador, não sei se vocês lembram. Esse Thor é do Sudão do Sul, jogador que fez mais de 30 pontos nos Estados Unidos e fez aquela bola quase no último segundo, antes do game winner do LeBron. Fez aquela bola de 3 no finalzinho para conseguir virar o jogo contra os Estados Unidos. Grande jogador, grande jogador. O quinteto todo engraçado que o quinteto todo do Sudão do Sul agora está na NBA. E eu acho que esse jogador vai surpreender. Vai ser uma boa adição, com certeza. E se ele conseguir essa química, conseguir ultrapassar a barreira da linguagem ali, é um jogador que vai sim ser bom na NBA, sim ser bom no Cleveland Cavaliers. Eu acho que eles podem ir longe nos playoffs, mas não vejo eles sendo tão consistentes quanto os próximos 4 times que eu vou falar. Por isso, quinto lugar para o Cleveland Cavaliers. Bem, vamos ver se vocês conseguem descobrir de qual time eu estou falando só pela minha descrição aqui. É um timaço no papel, mas vimos muitos exemplos de timaços que são montados e não floreiam na primeira temporada. Então vou guardar minhas expectativas. Time absurdo no papel, mas ainda precisa de um coach. No ano passado, 47 vitórias, 35 derrotas, ficaram em sétimo na Conferência Leste. Eu estou falando, na minha quarta posição, do Philadelphia 76ers. Tyrese Maxey, Kelly Oubre Jr., Paul George, Caleb Martin e Joel Embiid. Que timaço poderia com certeza estar em primeiro. Mas já vimos muitos exemplos de timaços, como eu já disse, que não floreiam na primeira temporada. Estou falando do Milwaukee Bucks, que é um grande exemplo disso. Estou falando do Brooklyn Nets. Estou falando do Phoenix Suns, que são timaços, Big Threes, Big Fours, que são formados e não dão certo na primeira temporada. Mas, para ser sincero, eu acho que esse time pode sim florear, por isso que eu estou botando eles aqui em quarto.
não tem como ser ruim, não tem como esse time ser ruim. O banco ainda é muito bom, Eric Gordon, KJ Martin, Andre Drummond, Reggie Jackson, o Yabusele, não sei se vocês lembram, Yabusele foi aquele que posterizou o LeBron e fez mais de 20 pontos na final contra os Estados Unidos nas Olimpíadas. Um time muito bem reforçado, um time muito bom no papel, mas vamos ver, ainda precisa de um coach, ainda precisa das estratégias, não é só botar 5 jogadores lá dentro da quadra e esperar que a torcida fanática faça barulho, porque não é assim que funciona o jogo. Você tem que ter um técnico, e o técnico do Philadelphia 76ers passou da hora já, vamos ver se eles conseguem ali adaptar alguma coisa diferente, mas na minha opinião, 4º lugar para o Philadelphia 76ers nesse ano. Agora no meu top 3, você já deve imaginar quem deve estar aqui, ou não. Você acha que vai ser o New York Knicks? Não. Milwaukee Bucks em terceiro lugar. 49 vitórias na temporada passada e 33 derrotas, também ficaram em terceiro. É outro timaço no papel. Damian Lillard, Pat Connaughton, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopez. Mas são os mesmos nomes que nós vimos no ano passado. Vamos ver se eles criam alguma química agora. Sofreram com lesões no ano passado, mas prometem muito e podem muito bem ganhar na NBA e a gente sabe disso. Tem um ataque ótimo, defesa ótima, um banco bom e um entrosamento ruim. Foi isso que eles mostraram no ano passado, além das lesões, claro. Se o entrosamento melhorar, só as lesões param esse time do Bucks. Para ser sincero, são 2 superestrelas no mesmo time. A gente falou de Philadelphia 76ers, que tem um All-Star, talvez 2 All-Stars nesse ano, Tyrese Maxey e Paul George, junto com a superestrela Joel Embiid. Agora a gente está falando de 2 superestrelas, 2 MVPs, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo, junto com mais 2 All-Stars, Chris Middleton e Brook Lopez. Então, estou falando de nível de All-Star, não estou falando que o Brook Lopez foi All-Star, porque também na posição de center, coitado, esses últimos anos estamos vendo muitos centers floreando e jogando muito bem, mas ele tem um bom nível, nos playoffs ele joga bem, então estou só me justificando aqui na fala. É um time que promete, é um time que talvez não seja tão consistente porque sofre muito com lesões de seus jogadores principais, mas se o time chegar saudável, titular nos playoffs, estou afirmando que ninguém na Conferência Leste consegue parar eles, ninguém mesmo. Nem Boston Celtics, nem Knicks, nem 76ers. Mas depende, né? Tudo depende das narrativas, das histórias que são contadas. Vamos ver o que acontece durante a temporada, se não ocorre alguma troca. Se o Giannis não vai para a Conferência Oeste, se o Damian Lillard troca de time na Conferência Leste. Tudo vai depender de como decorre a temporada, a gente sabe disso, para todos os times. Mas é isso, o Milwaukee Bucks para mim fica em terceiro. Vamos agora para o meu segundo e para o meu primeiro. E agora em segundo, 64 vitórias. 54 nada, 64 vitórias na temporada passada e 18 derrotas. Ficaram em primeiro na Conferência Leste, primeiro em toda a NBA. Estou falando do Boston Celtics. Jrue Holiday, Derrick Rose, Jaylen Brown, Jason Tatum e Al Horford. Eu poderia muito bem estar nomeando um time da Conferência Leste de All-Star. Sabe quando você está vendo o time que foi selecionado para o All-Star? Eu poderia muito bem estar lendo agora um desses, com Jrue Holiday, Derrick Rose, Jaylen Brown, Jason Tatum no mesmo time. São 4 All-Stars, para a gente ser sincero. E no banco, Peyton Pritchard, Sam Hauser, Luke Cornett, Lonnie Walker e o português Neemias Queta. Que time, mesmo time, não tem nada de especial no ano passado. Mesmo time, só adicionaram o Lonnie Walker, mas Lonnie Walker, pelo amor de Deus, não é essa grande adição num time que já está cheio de estrelas, mas perderam o 6º homem do ano, Malcolm Brogdon. Vamos ver como que eles vão correr aí nessa temporada. Eu acho que não vai ser uma temporada tão triunfante de 64 vitórias como foi no ano passado. Talvez eles cheguem ali a 57, 58 vitórias, mas eu acho que isso vai ser crucial. Eu acho que eles não vão ser tão consistentes assim como eles foram no ano passado. Por isso que eu não pus eles em primeiro. É um timaço, só falei bem deles, não tem nada de mal a falar deles aqui. Mas eu acho que o New York Knicks, esse time, temos que falar sobre o Knicks. E agora, 50 vitórias e 32 derrotas na temporada passada. Ficou em segundo o New York Knicks. Na minha opinião, vão ficar em primeiro nessa temporada. A torcida de Nova York vai ter uma felicidade finalmente com o time de Nova York. Talvez sim eles ganhem a NBA esse ano, porque se Jalen Brunson vier de novo, como ele veio
como ele estava jogando nos playoffs, vier para MVP, com o Giannobi, Mikal Bridges, Precious Achiuwa e Karl Anthony Towns, o melhor pivô arremessador de 3 adicionado ao time, que timaço. Se esses jogadores aparecerem para jogo, a gente sabe que Mikal Bridges, Karl Anthony Towns, talvez eles não vão aparecer para o jogo, mas se eles aparecerem e jogarem, pelo menos cada um deles fizer 15 pontos por jogo, que a gente sabe que o Jalen Brunson vai fazer 40, que time. Se não fosse por isso, postaria muito alto no Knicks. E por que eu não fosse por isso? Eu tô falando da temporada dos playoffs. Eu tô falando que não apostaria tão alto no Knicks. Nos playoffs, eu sei que esses jogadores não vão performar tão bem assim. E também o banco é um pouco questionável. Tem o Josh Hart, tem o Cameron Payne, tem o Miles McBride, também brasileiríssimo, namorado da Ana Zorteia. A gente gosta muito do McBride, fala português e tudo. Voltando aqui agora, é um time que tem algumas falhas, mas eu acho que vai ser mais consistente. Um time que tem um bom técnico e um time que eu aposto, vai ser aqui o meu hot take, vai ser aqui aquele take quente, aquele take que nem todo mundo vai confirmar, mas eu acho que eles podem sim terminar em primeiro. E para sair um pouco aqui da caixa, eu vou botar eles em primeiro na minha opinião, mesmo que eu acho que o Boston Celtics que vai ir para a final nessa Conferência Leste, eu vou botar aqui o New York Knicks em primeiro. Eu acho que, não que eles tenham mais consistência, mas o quinteto, se a gente for comparar o quinteto com todos os outros times da NBA e da Conferência Leste, é um quinteto muito completo. O quinteto que, se você for, por exemplo, Jalen Brunson é um ótimo jogador ofensivo, perfeito jogador ofensivo, ele consegue marcar nos 3 lados da quadra, dos 3 jeitos. Ele pode ir de bola de 3, mid-range, ele pode fazer uma bandeja. Ou o Giannobi, ele consegue preencher muito bem o espaço defensivo que o Jalen Brunson deixa. Se a gente for falar também de defesa, que, por exemplo, o McBridges, oh meu Deus do céu, Precious Achiuwa deixa, a gente está falando também do Mikal Bridges, que é um jogador muito bom defensivo, uma máquina, um jogador que nunca teve uma lesão, que jogou 83 partidas de 82 numa temporada. Então a gente realmente está falando de um time que encaixa muito bem e que tem um pivô dominante, um pivô que sabe defender, um pivô que sabe atacar. Eu estou montando essas peças aqui e estou mostrando para vocês, na minha opinião, por que o Knicks fica em primeiro. E para mim é isso. Esse é o ranking da Conferência Leste, na minha opinião. Me diz aí o que você acha, alguma coisa que você mudaria, você botaria o Detroit Pistons mais embaixo, botaria com certeza o Boston em primeiro. Nada contra o Boston, pelo amor de Deus, eu acho que o Boston é a maior franquia da NBA, o Boston é o melhor time hoje na NBA, mas eu tô dando aqui uma colher de chá pro New York Knicks, porque eles estão vindo bem, muito fortes, tem o melhor quinteto titular na Conferência Leste, na minha opinião. O que difere, por exemplo, o Celtics dos outros times é que o Celtics tem um banco que não deixa cair o nível do time. Na minha opinião, o Knicks tem um banco um pouco pior, que vai com certeza cair o nível, mas é tudo opinião. Eu acho que o Knicks, quinteto a quinteto, leva melhor. Isso é um hot take para você? Escreve aí nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu também vou fazer um vídeo da Conferência Oeste, com certeza, e esse vídeo você não vai perder, não quer perder. Então, obrigado, valeu!